Eu gosto de teorias da conspiração. Não sou um especialista no assunto, mas acho este tipo de coisa além de muito interessante, necessário, porque a vida não vem com manual e nós não podemos nos ater simplesmente a assistir o noticiário batendo cabeça como vaca de presépio. Um bom exemplo disso é a teoria de que o homem nunca pisou na Lua. Mas será que pousou mesmo? Por que isso é algo tão surrado durante todo este tempo que a gente fica pensando se é possível duvidar, ou, visto de certo ângulo, acreditar? Mas o barato disso tudo é questionar. Isto é o que nos torna verdadeiramente humanos, porque questionar sugere independência racional, quer dizer que nós não somos escravos de um só pensamento, é o famoso pensar fora da caixinha, é ter a iniciativa de pensar por si próprio. Se nós tivéssemos ficado na mesmice histórica do conhecimento de nossos antepassados, a máquina a vapor não teria sido inventada, o homem não teria criado o objeto voador mais pesado que o ar, então pensar diferente é parte da nossa evolução. Nós evoluímos porque teorizamos o absurdo, o impensável, o ilógico, o impossível. Isso é o que nos faz diferente de tudo. Mas há algumas teorias bem interessantes, principalmente envolvendo dois ex-presidentes que forjaram a história dos Estados Unidos da América. Kennedy versus Lincoln. Veja alguns casos curiosos e impressionantes que interligam a vida de Abraham Lincoln e John Kennedy. Abraham Lincoln foi eleito para o Congresso em 1846. Kennedy foi eleito para o Congresso em 1946. Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1860. John F. Kennedy foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1960. Ambos os nomes têm 7 letras. Os dois foram baleados numa sexta-feira. E eles foram assassinados com um disparo na cabeça. Os dois foram assassinados na presença da esposa. E ambos os presidentes foram sucedidos por sulistas. Seus sucessores se chamavam Johnson. Andrew Johnson, que sucedeu a Lincoln, nasceu em 1808. Lyndon Johnson, que sucedeu a Kennedy, nasceu em 1908. John Wilkes Booth, o assassino de Lincoln, saiu correndo de um teatro e foi preso num depósito. Oswald, o assassino de Kennedy, saiu correndo de um depósito e foi capturado no cinema. Booth e Oswald foram assassinados antes de seu julgamento. O assassinato de Kennedy foi filmado por um homem chamado Abraham. O teatro de Ford era propriedade de um homem chamado John. Lincoln foi morto no Teatro Ford. Kennedy foi morto num carro da marca Ford modelo Lincoln. Não pode ser acaso, pode? Eu acredito que não. Mas veja, a história do Botafogo de futebol e regatas está cheia destas ditas coincidências também. E como eu sou um teórico conspiracionista, trago a você a sequência Fibonacci. A sequência de Fibonacci é uma sequência numérica infinita em que cada termo a partir do terceiro é a soma dos dois termos anteriores. Portanto, a sequência de Fibonacci é 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144. No episódio anterior eu ensinei que o livro sagrado dos Maias é, de certa forma, a planta baixa da história do Botafogo. E se eu disser que a sequência de Fibonacci também é? Acompanhe comigo e veja se a minha teoria é conspiracionista demais. 0. A nossa predestinação começou a partir do zero. Tudo foi planejado metodicamente para que os números se tornassem a base para a comunicação celestial por meio do futebol. E do Botafogo. 1. Flávio Ramos foi o idealizador do plano para criar um clube de futebol. 1. Emanuel Sodré recebeu o bilhete de Flávio Ramos durante uma aula de álgebra, no Colégio Alfredo Gomes, que tem 12 letras. 2. Os dois juntos oficializaram a fundação do Botafogo Futebol Clube num dia 12 de agosto. 3. 3 foi o número da camisa de Armando Albano, quando desfaleceu durante o jogo de basquete entre o Clube de Regatas Botafogo e Botafogo Futebol Clube, quando o placar marcava 23-21. A sua morte acabou proporcionando a fusão dos dois irmãos gêmeos. 5. Nosso primeiro símbolo foi a estrela de Davi, que tem 6 pontas. Mas a morte prematura do grupo de regatas Botafogo e de Luiz Caldas mudou tudo.
Os remanescentes desta entidade fundaram o Clube de Regatas Botafogo, que adotou o planeta Vênus como mascote. Mas o símbolo do pentagrama dividia espaço no escudo com os remos, porém a partir da fusão, a estrela solitária passou a reinar de forma solitária em nosso emblema. 8. 8 é o símbolo do infinito. Segundo os maias, a vida é infinita e é formada por ciclos. 8 também é um número importante para o Botafogo porque está presente nas duas datas de aniversário, 8/12 e 12/8. 13. O número 13 era sagrado para os maias, e é também o número de famílias dos senhores do submundo. A mãe dos irmãos gêmeos é filha de um de seus integrantes. E foram eles que desafiaram os irmãos gêmeos para os desafios que encontrariam durante a descida para Xibalbá. 21. O 21 talvez seja o número mais emblemático na predestinação do Botafogo, porque foi o tempo da descida até o inferno. De 1968 a 1989, foram 21 anos de agonia que parecia não ter fim. Hoje, eu sei disso, era algo necessário para que a profecia se cumprisse. Mas fazendo uma interessante referência a Lincoln e Kennedy, 68 é 89 de cabeça para baixo. 34. Foi em 1934 que Hitler começou o regime nazista na Alemanha, e com ele a perseguição aos judeus. Como já mencionei, nosso primeiro símbolo foi uma estrela de Davi e esta simetria geométrica sugere que o mal luta constantemente contra o bem. 55. O ano de 1955 marcou a primeira grande excursão internacional do Botafogo, partindo na madrugada de 12 de maio. Foi neste momento em que, de acordo com o Popol Vuh, os irmãos gêmeos começaram a chamar a atenção dos senhores do Xibalbá. 89. 1989 marcou o ano da vingança, quando os irmãos gêmeos vingaram seu pai e tio. A noite do dia 21 ratificou a morte dos senhores do submundo. Mais um ciclo estava fechado e este foi o fim do relato do Popol Vuh. 144. Este é um número bem interessante, porque é a multiplicação do 12 por ele mesmo. 144.000 dias é período de cada Bactum Maia e também o número dos escolhidos que vão reinar com Cristo no céu. Talvez você me questione pelo fato de que isso só vai acontecer na volta de Cristo, mas veja, se você multiplicar o 21, que é o espelho do 12, vai encontrar 441. Veja como a perfeição da predestinação é fantástica, porque 144 vai e 441 volta. E nós estamos falando disso, de ida e volta. E para terminar este vídeo, vai a minha própria teoria conspiracionista. Quando fui escrever meu primeiro livro chamado Predestinação Celestial, eu e Solange nos deparamos no caminho com uma Uno Mille Fire, que tem 12 letras e Fire é fogo em português. E a sua placa tinha os números 2112. Mas para encontrar esta Fiat, tive que recorrer ao meu neto Douglas. E depois, para resolver o segredo por trás das letras em sua placa, foi a Vanessa que equacionou tudo. Solange tem 7 letras. Douglas tem 7 letras. Vanessa tem 7 letras. Step tem 5 letras. Solange mais Stemp igual a 12 letras. Douglas mais Stemp igual a 12 letras. Vanessa mais Stemp igual a 12 letras. Solange mais Douglas mais Vanessa igual a 21 letras. 21 mais 12 igual a 33, a idade de Cristo. Moral da história. Não é conspiração, é predestinação.